Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Tudo bom com você? Tudo bem com a sua família, com a sua unidade de trabalho? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos dar continuidade ao estudo do Vem Segue-me. Essa semana, Gênesis 3:4 e Moisés 4:5. O que nós podemos aprender? Fala a respeito da queda de Adão e Eva. E isso não deve ser visto como uma tragédia, como muitas pessoas falam, comentam, ou como, mesmo como uma maldição, já que com isso eles tiveram que sair do Jardim do Éden e acabaram sendo lançados ao mundo, o mundo que a gente conhece, verdade? Com dores, com provações, com tristezas, desafios, enfim. Mas isso fazia parte, porque vamos ver durante o estudo que se eles não tivessem comido do fruto, eles iam estar lá até hoje e todos precisavam nascer, como eles também precisavam progredir. Vamos aprender porque é necessário a oposição. É claro, a gente gostaria de ter um mundo maravilhoso, perfeito, agora, sem problemas. Ninguém gosta de ter problemas ou desafios, passar por provações. Eu mesmo, claro que eu não gosto. E alguém gosta? Claro que não. Mas tudo isso faz parte para o crescimento. A gente vai ser testado na nossa fé para vermos se somos obedientes ou não. E, como falamos, todos tinham que nascer. E para isso a gente tinha que enfrentar a oposição, para que assim inevitavelmente nós erramos, mas nós podemos aprender com nossos erros, podemos nos arrepender e também a confiar no Senhor. Vamos ver como tudo começou em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E o que aconteceu? O inimigo, ou seja, o diabo, ele aqui está representado pela serpente, já que a serpente, a cobra é o animal mais astuto, foi lá para Eva e Adão. Vamos lembrar que eles ainda não tinham conhecimento do bem e do mal, eles eram ainda como se fossem duas crianças. Eles ainda eram inocentes, eles ainda não tinham o entendimento. E o inimigo usou até de algumas verdades para que ela fosse lá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, até que ela, Eva, comesse. Vamos ler o versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. O inimigo, ele sabia, ele queria fazer isso para poder estragar o plano de Deus. Mas não, ele ficou lá, incentivou. E é assim que ele faz com a nossa vida. Ele tenta fazer algo errado parecer certo, divertido, bom. E o inimigo, às vezes, ou constantemente, ele usa até algumas ou meias verdades para poder nos tentar. E a gente deve sempre se vigiar isso, por isso temos que estudar as Escrituras, procurar obedecer os mandamentos, para que a gente possa ter o Espírito Santo em nossa vida, para nos orientar, para não cometermos o erro. O versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E assim que Adão e Eva eles comeram
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter entendimento. Eles viram que estavam sem roupa e providenciaram roupas para que eles pudessem se vestir. A partir daquele momento, eles passaram a ter o conhecimento. E a partir daquele momento, a mortalidade iniciou-se aqui na Terra. Mas, como falamos, nós não devemos criticar Adão e Eva por isso, nem os responsabilizar, como eu já vi pessoas, é por causa de Eva que a gente acaba tendo dor quando engravida, quando tem filhos, se eles não tivessem caído, se porque isso ou porque aquilo, que a mulher veio para tentar o homem. Não, vamos entender que tudo isso, como já falamos, vamos repetir, tudo isso fazia parte do plano de Deus. E nós não sabemos quanto tempo eles ficaram lá no Jardim do Éden, mas isso foi necessário, porque a partir daí eles passaram a ter o conhecimento e a partir daí a mortalidade veio, aí outras pessoas também, eles tiveram filhos, netos, e aí toda a humanidade assim, cada um na sua época, pôde nascer. Então a gente tem que entender realmente que a queda de Adão e Eva fazia parte do plano de Deus. E ao ouvirem a voz de Deus, eles se esconderam. E Adão disse que estava envergonhado e Deus os questionou. Por que vocês estão com vergonha? Vocês comeram da árvore que eu disse que não era para comer? E daí Adão ele deu uma resposta que costuma ser de nós homens. Adão já foi logo pondo a culpa na mulher. Mulher que você me deu, fez eu comer do fruto. Mas Eva admitiu, a serpente me enganou e por isso acabei comendo. Resposta mais, claro, típica, clássica de mulher, costuma ser mais objetiva. E o que aconteceu com isso? Aí eles, claro, foram sair do Jardim do Éden e Deus amaldiçoou a serpente, ou seja, que é o inimigo. Vamos ler o versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E através das revelações modernas, nós aprendemos que isso é uma representatividade. Ou seja, a igreja está sendo representada aqui como a mulher e a serpente o inimigo. Ou seja, o inimigo, claro, fica procurando destruir a igreja. E a igreja, claro, procura combater o inimigo, vencer as forças do mal. Então isso é representativo. Por isso que fala, né? Porque a serpente ela rasteja. E é assim que o inimigo procura ir pelos cantos, procurando alguma brecha para poder atacar. Mas a igreja, o evangelho, procura destruir o mal pela raiz. O versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esse é um efeito da mortalidade. O Senhor disse que para a mulher, realmente, né, que é, pelo jeito, todas as mulheres, ou a grande maioria, tiveram dores no momento da gestação e na hora de ter filho, na hora de dar luz. Mais uma vez dizendo, Eva não deve ser amaldiçoada ou criticada por isso. Isso é algo que faz parte da mortalidade. Assim como nós homens, é claro que não as mesmas coisas, mas nós também, todos nós sentimos dores, sentimos alguma coisa em algum momento da nossa vida, mas isso faz parte da mortalidade, do plano
pré-mortal aqui que Deus tem para nós aqui nessa vida. Aí vamos só nos reparar aqui uma frase, né, que o Senhor diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É importantíssimo que nós, homens da igreja, que portamos o sacerdócio, temos que entender uma coisa: a dominar que aqui fala não é que o homem tem que puxar a mulher pelos cabelos, como a gente vê naqueles filmes ou desenhos, né, do Homem das Cavernas, arrastando a mulher, puxando o cabelo, ou a mulher tem que fazer tudo o que o marido quer, não. O homem ele deve governar a casa com inspiração pela autoridade do sacerdócio e entender que a sua esposa é sua companheira, é a sua mulher. Ela tem que ser tratada com carinho, com respeito, tem que ter oportunidade para falar. E não quer dizer que o homem tem que governar, você tem que fazer isso porque eu sou homem, pronto e acabou. Não, esse não é o modo do Senhor. Nem o homem deve dominar a esposa e nem a mulher deve dominar o marido. Ninguém deve dominar ninguém. Tudo deve ser procurado ser feito por inspiração, através de estudo, através de oração e aconselhamento com um líder responsável, né, caso seja necessário. Mas sempre tenhamos em mente nada de injustiça, nada de domínio injusto, muito menos agressão verbal ou pior ainda, agressão física. Então, que nós homens possamos procurar honrar o sacerdócio, tratando nossas esposas com carinho. Sempre lembrando do conselho do presidente Hinckley. O homem que porta o sacerdócio, ele tem que tratar bem a sua esposa para também, e claro, seus filhos, para que assim possa ser digno do sacerdócio de Deus. Correto? Então, com isso, eles tiveram que sair do jardim do Éden e receberam mandamentos. Vamos ler o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó retornarás. Esse versículo, inclusive a frase inicial, é clássica, que fala: no suor de teu rosto trabalharás, ganharás o teu pão. Ou seja, todos têm que trabalhar, como já falamos em outra aula. E quem pode e deve trabalhar? Todas as pessoas capazes, todas as pessoas que têm capacidade, elas devem trabalhar. A gente vive num mundo em que muitas pessoas ficam tentando justificar o roubo, ganhos ilícitos, formas desonestas de ganhar dinheiro. Isso não é a vontade do Senhor. A gente deve ganhar dinheiro de forma honesta e temos que trabalhar. Nós vemos, como já falei também, pessoas que têm limitações físicas, mesmo assim elas aprendem algo para que elas possam trabalhar e ganhar vida honestamente. Então, quanto mais uma pessoa que não possua limitações deve procurar trabalhar e manter o seu lar e se sustentar. Então, sempre tenhamos em mente, trabalhar é um mandamento de Deus. E por que a queda foi boa? Nas revelações modernas, que já falamos e vamos continuar dizendo, né? Aprendemos ainda mais, porque conforme vemos no início do capítulo 5 de Moisés, na Pérola de Grande Valor, explica o porquê. Ao saírem do jardim do Éden, Adão e Eva começaram a trabalhar e tiveram filhos e filhas e invocavam o nome do Senhor. Eles ofereciam sacrifícios e depois de muitos dias um anjo do Senhor apareceu e perguntou a Adão por que ele oferecia sacrifícios. Ele disse: não sei, exceto porque o Senhor me ordenou.
Então vamos lá na Pérola de Grande Valor em Moisés, capítulo 5, versículo 7. Então o anjo falou dizendo: Isto é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Ou seja, nesse versículo aprendemos. Isso também foi um modo de simbolizar várias vezes durante o estudo do Velho Testamento. Nós vamos ver, né, que desde sempre, desde o início, qual era o propósito? Entender a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo é como simbolizava. Eles naquela época ainda não tinham o sacramento como temos hoje, para lembrarmos do corpo e o sangue de Cristo. Mas eles ofereciam sacrifício para quê? Para uma forma de aprender e desde sempre, desde o início, ser valorizado o sacrifício que Cristo faria, tanto por eles, as pessoas daquela época e, enfim, por todas as pessoas da história da humanidade. Então, isso era um símbolo. Muito bom, né? Olha só como desde sempre o Evangelho fala a respeito do Senhor e como nós também, membros da igreja, enfatizamos sempre, né, a missão de Jesus Cristo e que a salvação só vem por meio e através dele. Versículo 8. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Senhor, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. Muito clássico esse versículo, não é verdade? Então aqui, Cristo ainda não tinha nascido aqui na terra, mas o Senhor falou aqui para eles, né? O anjo, perdão, falou aqui para eles, dizendo que tudo que eles fizessem, eles tinham que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já tinham que se arrepender de seus erros e invocar a Deus em nome de seu Filho, Cristo, sempre constantemente. E esse é o nosso modelo. É isso que nós também temos que fazer em nossas vidas. A gente sempre deve procurar a Deus, a gente sempre deve procurar Deus, nosso Pai Celestial, através de seu Filho, Jesus Cristo, para que a gente possa se aproximar. Como ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, todos nós temos que procurar a Deus e procurarmos também nosso Salvador, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo desceu sobre Adão e prestou testemunho do Pai. E Adão bendisse a Deus e passou a profetizar e também deu testemunho do Pai. O versículo 11. E Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se, dizendo: Se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção, e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. O que aconteceu? Eva também deu seu testemunho porque ela entendeu, que ela soube que eles precisavam passar por aquilo para que assim eles, claro, tiveram que sair do belo jardim do Éden, mas eles foram gratos porque assim eles iam ter semente, ou seja, ter filhos e poder ter a oportunidade de poder progredir. Você deve estar se perguntando, mas por que foi assim e tal? Como muitas vezes a gente se questiona, por que a gente está passando por provações, por que a gente está passando por desafios. Mais uma vez dizendo, o Velho Testamento é uma escritura que nos dá muita oportunidade de podermos aprender como pessoas, tanto homens quanto mulheres,
superaram desafios imensos, provações terríveis. Vamos ver isso, por exemplo, como foi com Jó, mas a gente aprende que as provações, elas fazem parte da nossa vida. A gente sempre tem que procurar entender se a gente está passando por algo porque é um teste da nossa fé ou é a consequência de um erro que a gente cometeu. Se foi ou for um teste de nossa fé, a gente deve se mostrar obediente, como a gente vê os grandes exemplos aqui. E se foi consequência de algum erro nosso, é a oportunidade de nos arrependermos, para que assim a gente possa progredir. Os testes são fáceis? É claro que não. Eu volto a dizer, eu mesmo não gosto de ter desafios e provações, mas é quando a gente supera os desafios e aprovações que a gente se sente mais próximos de Deus, quando a gente se sente que é capaz de superar um problema, de superar uma situação, e quando a gente supera isso, a gente também melhor pode ajudar outras pessoas. Eu mesmo já passei por isso. Eu já passei por provações, claro, terríveis. Não compete ficar falando o que exatamente, mas basta dizer que já passei e também passo. É claro que não é fácil, mas com isso a gente se supera. E quando eu entendi o propósito daquilo, eu me senti mais próximo do Pai Celestial, e também eu ajudei pessoas que estavam passando por situações semelhantes ou mesmo inferiores ou até piores, mais complicado do que eu passei, mas a gente também sempre deve procurar isso, procurar a oportunidade de ajudar o próximo. E então nós vemos, né, que a queda de Adão e Eva fazia parte do plano do Pai Celestial, mais uma vez dizendo, para que assim todos pudessem nascer, cada um na sua época, para que todos pudessem passar pela mortalidade, porque a mortalidade é um período de teste, vamos dizer assim, para provarmos se nós podemos viver para sempre com Deus em seu reino celestial, junto com nossas famílias, nossos familiares e, enfim, lá na presença dos anjos santos. E a gente deve procurar isso, procurar entender. Mais uma vez, repetindo, a queda não foi uma tragédia ou uma maldição, pelo contrário, a queda foi necessária. Isso tudo fazia parte. Durante o estudo aí com a sua família, ou com a sua aula, você pode, junto, né, com seus entes queridos, conversar melhor a respeito disso. Ou pode fazer perguntas e dar seu testemunho também aí nos comentários, ok? Então, que sejamos gratos a Adão e Eva, os pais de toda a humanidade. Agora, indo para Gênesis capítulo 4, na sequência, eles, Adão e Eva, tiveram outros filhos e tiveram os dois irmãos famosos, Caim e Abel. Caim foi lavrador e Abel era pastor de ovelhas. E levaram ofertas ao Senhor. A de Abel foi aceita e a de Caim, porém, não foi aceita, e ele ficou com ira, com raiva, e ficou com inveja de seu irmão e acabou matando Abel. Por que, que a oferta de Abel foi aceita? Porque Abel ele fez com fé. E Caim, entretanto, ele não fez com fé, ele fez por fazer, porque ele queria glória dos homens, ele não queria realmente agradar a Deus, e com isso ele acabou cometendo o mais terrível pecado que uma pessoa pode cometer com outra, que é o assassinato. Ele acabou matando o seu irmão que nunca havia feito nada de mal para ele.
E depois que matou Abel, olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está teu irmão Abel? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Olha só o atrevimento de Caim. Ele cometeu o assassinato. O Senhor, claro, questionou, porque para Deus nada é secreto, nada é segredo. Às vezes a gente pode pensar, a gente pode enganar as pessoas. Pode ser que a gente consiga enganar as pessoas, até mesmo nossos líderes, mas do nosso Pai Celestial de Deus não podemos esconder nada, não podemos guardar nada. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E essa é uma coisa que a gente deve procurar, sempre observar. Eu já vi muitas brigas entre irmãos e em todas as classes, desde pequeno eu falo, meu irmão isso, meu irmão, minha irmã aquilo, não sei o que, mas a gente deve nos amar uns aos outros, a gente não deve se irar, a gente não deve ficar questionando os pais, porque você gosta mais do meu irmão do que de mim, você se importa mais com ele do que comigo, não. Os pais amam os filhos incondicionalmente e às vezes, é claro, um filho que está com um problema ou um desafio, às vezes é que é uma atenção maior. Mas aprendendo com a Caim e Abel, nós não devemos ter inveja e quando a gente deve fazer alguma coisa ou quando vamos fazer uma oferta ao Senhor, a gente deve procurar fazer para agradar ao Senhor e não para ser glorificado pelos homens. Se a gente procura a glória de Deus, a gente vai fazer o que é certo. Lembro o conselho do presidente Nelson: pense celestial. E Caim, ele foi com isso amaldiçoado, o Senhor não deixou, ele progredir assim, ter toda a exaltação, já que ele havia cometido o assassinato a sangue frio, e ele acabou casando, teve filhos e filhos, entre eles um chamado Enoque, que não é o mesmo Enoque da cidade de Sião. Esse outro Enoque a gente vai ver depois. E esse Enoque, ao contrário do outro que vamos estudar, ele era muito iníquo e também matou, e ele se orgulhava de seus erros. Vamos ver o versículo 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Adão e Eva, claro, eles ficaram muito tristes com o que aconteceu, viu que a semente de Caim, também os seus filhos, como Lameque, como Enoque, ficou fazendo coisa errada, e eles continuaram obedecendo o mandamento do Senhor de gerar filhos e filhas, e eles tiveram um filho chamado Sete, que era um homem justo, porque ele estavam tristes, claro, Eva também, pela perda de Abel, que Caim o tinha matado, e eles continuaram a ter semente. Mais uma vez dizendo, eles estavam obedecendo o mandamento do Senhor, que era de multiplicar e encher a terra. Tanto que naquela época as pessoas viviam bastante, 700, 800, até 900 anos. Alguns viveram quase 1000, mas isso depois o Senhor modificou. Mas todas essas coisas a gente deve levar para nossas vidas. A época era outra, mas os princípios e os mandamentos são os mesmos. Que a gente possa aprender os bons exemplos, que a gente possa erradicar os maus exemplos, para que a gente possa progredir
para que a gente possa superar nossos desafios. E vamos lembrar, nossa vida é como uma escola. Na escola, por exemplo, a gente vai passar por dificuldades, tem que fazer provas, trabalhos, e na nossa vida semelhante, a gente vai ter trabalhos, provações, provas, mas superando, a gente olha para trás, a gente fala, eu venci, eu superei. Então é a mesma coisa. Então é essa aula de hoje, espero que você realmente tenha gostado e possamos aprender com os grandes exemplos. Então essa aula deixa em nome de Jesus Cristo, amém. Mais uma vez faço o pedido, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, você assistindo, gostando desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com as pessoas, claro, que você gosta. Não esqueça de deixar o seu like e de fazer o seu comentário para ajudar e também para compartilharmos experiências para podermos nos edificar uns aos outros. Um grande abraço, até a próxima, tchau!